Olá, pessoal do Colégio Lages! Estou eu aqui novamente para uma live mega especial, né? Enquanto não entrou ninguém ainda, eu vou falando porque essa live vai ficar gravada e depois disponível para quem não conseguiu assistir, quem não conseguiu acompanhar até o fim, certo? Bom, gente, a gente vai começar aqui uma live especial, uma série de lives sobre profissões. Né? A gente percebe, nós professores, a gente já percebe bastante que os alunos, nossos alunos, não só os nossos alunos, né? O pessoal que está estudando, não só, mas mesmo depois de grande, eu que não cresci muito, né? Eu não tô grande, não, mas enfim, né? Mesmo depois de adulto, às vezes a gente tem dúvida mesmo se é aquela profissão que você quer seguir, se é aquilo que você realmente quer continuar, que é aquilo que você quer fazer. Então, pensando nisso, a gente, né, vai começar essa série de lives aí. São várias lives, vários profissionais de áreas diferentes. Então, a gente vai ter hoje o Guilherme Borelli, é o mestre Guilherme Borelli. Ele está fazendo o doutorado dele lá na Unicamp. Ele é da área de microbiologia e genética. A gente vai conversar também com o Fernando, professor doutor Fernando Ramos. O Fernando, ele é arquiteto e professor da Facamp, lá aquela faculdade, né? Facamp, que fica dentro da Unicamp, inclusive. Bom, conheço os dois profissionais são excelentes, são pessoas que são excelentes profissionais e já convido vocês aí, gente, para fazer pergunta para eles, tá bom? Então vão ser 2 lives em sequência. Como o nosso tempo aqui, ele é mais ou menos curto, né, o Instagram, ele não deixa a gente fazer uma liveona, né? Então a gente tem que fazer lives picadinhas, né? Então o que a gente vai fazer? Para que seja legal para todo mundo, para que os nossos profissionais aqui convidados consigam falar legal, contar a história deles pra gente, falar um pouco da profissão deles pra gente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar uma, vou encerrar depois que a gente terminar, e aí eu começo outra logo em seguida. Mas não é para ir embora não, viu? É para dar sequência aí. Então vocês vão ver que eu vou encerrar e vou começar outra logo em seguida. A gente vai começar com o Guilherme e depois com o Fernando. A gente vai ter, só para vocês terem uma ideia aí, ó, semana que vem tem uma pessoa profissional da veterinária, certo? O médico veterinário Gustavo, que vai conversar com a gente. Vai ter um profissional da psicologia, uma psicóloga chamada Jaqueline, que vai conversar com a gente também. Na outra semana, a gente... Ah, detalhe! Nessa semana ainda, não é só na outra não, nessa semana ainda tem um engenheiro. Engenheiro que está cursando o MBA lá na Austrália, o Gerson. Ele é doutor em engenharia elétrica, ou engenharia eletricista, na verdade. E ele vai conversar com a gente também nesta semana ainda, tá? Então, no sábado de manhã vai ter outra live. Olha só que coisa! Então, não tem desculpa, hein, para não assistir. Até de sábado agora a gente vai fazer live também. Isso tudo, gente, é pensando nos nossos alunos, e não só nos nossos alunos, mas em geral mesmo, né? Muita gente não conhece a profissão, as profissões. Ah, e vai ter médico também. A gente vai conversar com um médico infectologista, excelente profissional também aí para vocês, alunos nossos. Pessoal, mesmo quem não é do ensino médio, mas já é legal ir pensando e conhecendo um pouco sobre as profissões, né? Até para você saber o que você quer, o que você tem afinidade, qual a área que você tem mais afinidade. Então é legal conhecer mesmo, e nada melhor do que as pessoas que trabalham na área, que atuam em cada área, né? Porque não adianta você conversar com quem não conhece, a gente tem que conversar com quem conhece, com quem faz parte de cada área. Eu percebi que o Guilherme já entrou, eu vou mandar um convite aqui para ele. Vamos convidar o Guilherme aqui. Só um instantinho, estou procurando. Achei! Vamos lá, mandei a solicitação aí. É só você aceitar agora. Aê! Olá! Olá, tudo bom? Tudo bom? E você? Tudo ótimo. Oh, poxa vida, que legal. Gente, esse é o Guilherme. Ele tem cara de novinho, né? Mas é excelente profissional, já trabalha na área faz um tempo. O Guilherme eu conheço também. A gente tem um amigo em comum, né, Gui?
O Tem. Marcos aí, nosso amigo em Meu comum, ele sócio. não sei se ele vai acompanhar a gente aí, mas enfim. Então, vou deixar você se apresentar e depois eu vou fazendo algumas perguntas, mas você pode ir falando à vontade, tá? Sinta-se à vontade, você tá aí Maravilha. conversando, é um bate-papo, beleza? Enquanto o Maravilha. pessoal vai entrando, pode ficar à vontade aí. Perfeito. Obrigadão. Bom, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu sou o Guilherme, como a Tata comentou aí. Na verdade, aqui o pessoal me conhece mais por Fox, desde a graduação, então você vai ouvir falar Fox e a empresa Foxes, que eu vou comentar um pouquinho depois, vem desse meu nome. Eu fiz biologia, eu entrei na Unicamp em 2011, concluí minha graduação em ciências biológicas, depois eu cursei meu mestrado em genética e biologia molecular, e na sequência já emendei o doutorado também. Fiquei na área sempre trabalhando com etanol e leveduras. E recentemente eu fundei uma empresa, a Foxes, que vem do meu nome, como já comentei. E a gente está agora trabalhando em alguns segmentos diversos, e vocês vão entender, eu acho que ao longo da live, como isso funciona, né? Como a biologia abre ramo para várias frentes diferentes, inclusive, sempre que a gente pensa em biologia, a gente acaba pensando um pouco em animais e plantas, e eu fui já para os fungos, que é um pouquinho diferente do que a gente pensa tradicionalmente, né? E hoje, dentro da empresa, a gente trabalha em vários segmentos, inclusive em biologia molecular, a gente tem essa oportunidade de trabalhar em análises clínicas, tanto de veterinária quanto de humanos, e também fazer a parte de usinas, né, que é o que minha origem aí, com as leveduras trabalhando para produzir etanol, que a gente tem no carro, e as leveduras que a gente conhece do pão, dos nossos fermentados do dia a dia, né? Isso, e o Covid, né? Isso, e agora na análise clínica a gente acabou embrenhando aí para esse lado do Covid, que foi uma necessidade, a gente viu uma oportunidade, mas ao mesmo tempo a gente sentiu que era uma obrigação participar, porque a gente via que estava sempre no noticiário faltando exame, faltando diversos insumos, né, que a gente sempre ouviu falar aí desde o começo da pandemia, e isso a gente tinha a oportunidade de tanto executar os exames e ajudar as pessoas, quanto de produzir alguns desses insumos. Então foi aí que a gente teve a ideia de migrar a empresa para esse segmento. E insumos brasileiros, né, Gui? 100% brasileiros. Então a gente trabalha aqui agora um dos processos que é o que estava faltando, que a gente ouviu falar agora um pouquinho da extração de DNA e RNA, a gente pode até comentar um pouco mais sobre isso. É um protocolo que a gente aproveitou que já existia, né? A gente usou bastante coisa que a gente via na internet, mas fazendo com o que a gente tinha em mão aqui. Então a gente adaptou para nossa casa e a gente está trabalhando com isso até agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece o Átila? Ah, claro que eu conheço. O Átila ficou super Pessoalmente, o famoso Átila na hora. Yamarino, o Átila Infelizmente é não. famoso, né? Lá da É, Unicamp. eu já cheguei a frequentar alguns ambientes que eles teve, mas aí eu mero mortal, não tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, não. Entendi. Nossa, eu precisava fazer essa pergunta. Né, ele tá em todo lugar, aquele cara é incrível e ele é super preciso nas informações e ao mesmo tempo ele consegue fazer isso de uma maneira descontraída e que o Sim, público consiga entender, que é o mais importante, né? exatamente. Ele começou com o canal Nerdologia, né? Depois ele foi o Uhum, primeiro cara que falou que chegou, olha, o Covid vai chegar no Brasil, vai dar ruim, então é melhor a gente se preparar, né? Ele foi né? o primeiro cara que falou. Isso é E, muito bom, é bom, bom ver um biólogo se destacando, porque o último que a gente teve faz algum tempinho. exatamente. Não foi um médico, né? Foi um biólogo Sim, mesmo, exatamente. exatamente. Então, Gui, vamos começar aqui. Vou fazendo algumas perguntas. Gente, quem tiver pergunta, pode ir deixando aí nos comentários. Pode mandar coração colorido pra gente, que a gente gosta de coração colorido. Adora coraçãozinho colorido. Manda, compartilha, tira print, marca a gente aí. Pode me marcar nas publicações, onde vocês quiserem, tá certo? E vão compartilhando. Chama o pessoal, chama os amigos aí para assistir e acompanhar a gente também. Lembrando que a live vai ficar gravada, depois a gente vai disponibilizar no YouTube também, no YouTube, no canal do colégio, né? Vamos ver se eu consigo disponibilizar no meu canal também, mas vai ficar aí gravada, até para a gente poder levar a informação, né? O legal é a informação. Aqui a gente está trabalhando com uma pessoa, o Guilherme, que é da fonte, né? Diretamente da fonte. Não é no achismo, não é, eu acho que a área de ciências biológicas. Não tem esse negócio de achismo, não. Aqui o Gui, ele é da área, ele vai falar um pouco sobre a área para a gente. Tá certo. E me conta um negócio, Gui, como é que você decidiu fazer
ciências biológicas, né? Como é que você foi para a área de biologia? O que que você foi criança que você escolheu essa área? Como é que Eu gosto foi? muito de contar essa história. A gente ouve sempre pessoas dizendo, eu tenho dúvida de quando e por quê e etc. E as coisas acontecem diferente para cada pessoa. Eu tive a felicidade de que na antiga oitava série, hoje nono ano, né, eu tive uma aula de genética, que foi quando eu despertei para biologia de verdade. Eu até então achava legal, mas nunca tinha prestado muita atenção, eu sempre fui muito mais das exatas. E aí, naquela aula de biologia, de genética, eu tive um clique, porque eu estava tendo, eu lembro até hoje, leis de Mendel, acho que algumas das pessoas, se já não tiveram essa matéria recentemente, vão ter em breve. Sim. E eu lembro de que eu estava nessa aula de lei de Mendel, a primeira lei, e de repente eu tive uma ideia de usar uma outra coisa que eu tinha visto em matemática, que era o triângulo de Pascal, para resolver um problema de genética. Eu falei, nossa, isso é muito legal. E aí eu falei, como que eu consegui pensar nisso? Eu achei que era super inovador. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Depois, quando eu cheguei na faculdade, descobri que não era tão inovador assim. Tinha mais de 1 milhão de pessoas já pensando daquele jeito, mas tudo bem. O que me motivou naquele momento foi o que me levou a ir para frente depois e cursar, pensando sempre em fazer a biologia, mas já focando na genética desde o começo. Nem sempre Entendi. você precisa ter essa visão, né, do que você quer. Você pode ir no passo a passo, mas eu desde a oitava série já sabia que era o que eu queria e segui o caminho aí para chegar lá. É por volta dos 14 anos, né? Então você escolheu Exatamente. mais ou menos ali a tua área. E se algum professor chegou a te influenciar, tem uma influência ali de professores, de educadores? Tem? Muito, com certeza. Assim, o professor da época que estava me dando a aula foi sensacional. Ele era muito didático, ajudou muito nas dúvidas que eu tinha e me estimulou muito. E assim que ele viu que eu gostava, ele estimulou mais ainda. Isso foi muito bom, mas na sequência, no meu ensino médio todo, tive várias grandes referências, não só da área da biologia, mas isso foi me inspirando ao longo do tempo. E aí depois isso acabou virando meio que natural, né? Eu entrar e cursar esse caminho, chegar no final e ter o meu diploma de biologia para cursar um mestrado em genética e o meu doutorado em genética também. E já foi, já, você já tinha meio que, quando você prestou vestibular, você já tinha meio que o objetivo já traçado, né? Já Já tinha. sabia o que que ia acontecer nos próximos 10 anos aí, É, né? eu não sabia exatamente como, mas eu sabia que eu queria chegar lá. E a hora que eu cheguei, a próxima pergunta foi: e agora? Eu tenho a possibilidade de fazer genética, mas genética do quê, né? Porque eu preciso de um organismo, eu preciso, ou não, eu preciso de estudar vários organismos ao mesmo tempo, mas eu não tinha ainda essa consciência do que eu queria, para onde eu ia focar, mas eu tinha certeza que tinha que ter genética no meio. Entendi. E como foi prestar vestibular? Você ficou nervoso? Como é que você se preparou assim para o vestibular? Eu sempre fui muito tranquilo, né? Às vezes as pessoas em volta de mim estavam meio desesperadas e eu ficava até meio me perguntando, e agora? Será que eu sou muito estranho e devia estar preocupado mais do que eu tô? Ainda E mais um aí, curso super concorrido, né? É um dos exatamente, mais concorridos aí em todos os vestibulares, né? naquele ano foi recorde de inscrição, 2010 para 2011, e eu fiquei um pouco apreensivo nesse sentido, mas eu sempre pensei que se eu tivesse feito um bom trabalho e fosse tivesse me preparado o suficiente e fosse um bom momento, eu ia conseguir entrar e eu ia prestar. E foi até engraçado porque eu acabei prestando só Unicamp. Foi Eu uma coisa que também. todo mundo, exatamente, você Eu conhece essa história. também. Você deve ter ouvido muito, então, nossa, você é muito doido, você devia prestar tudo que você conseguia. Eu pensava, mas se eu Sim. passar na USP, se eu passar na Unesp, que são ótimas universidades, mas não era o que eu queria, eu sabia que eu queria estar na Unicamp. E aí foi quando eu decidi prestar só o vestibular da Unicamp e falei, se não for esse ano, eu tento de novo ano que vem, de novo, até eu passar. E aí eu dei sorte no ano que eu acho que vestibular é muito preparo, e tem o fator sorte, né? Você pode estar super bem preparado, e naquele ano caiu um monte de pergunta que, por acaso, você não estudou o suficiente, ou não conhecia por algum motivo, e eu dei sorte de que aquele ano as perguntas estavam dentro do que eu tinha me preparado e acabei passando. Então, acabou sendo meio que E uma natural coisa que nesse você sentido. falou aí, importante, bom, se não passar naquele ano, eu tento de novo e vou. Exato. Isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente não está preparado, às vezes você não passa de primeira. Eu não passei de primeira no vestibular também prestei só Unicamp, não passei de primeira.
Eu fui passar na segunda vez que eu prestei, né? E não acabou meu mundo, não. Não, Não imagina. acaba meu mundo, não. Eu sabia o que eu queria e aí foi. Mesmo que você não saiba e mesmo que você passe de primeira e chega lá e não rolou, não é aquilo que você esperava, não é o que você imaginava e mesmo que seja assim, não é o fim do mundo, não. Você pode tentar de novo, né? A vida tá Claro. aí, a gente só tem essa vida aqui, mas tem que aproveitar tudo, né? Lógico, da melhor maneira possível, sempre com responsabilidade. Mas, gente, você tem que aprender, de fato, se você for seguir uma carreira, alguma coisa assim, mas não gostou daquilo lá, não tem problema nenhum. Aprendizado é sempre aprendizado, né? Presta de Exatamente. novo, bora pra frente, vamos embora, né? É Com assim certeza. mesmo, exatamente. Isso é muito legal que você falou aí, viu, Gui? Legal. E como é que foi quando você entrou assim? Quando você passou no vestibular, você viu seu nome lá na lista de chamada? Eu lembro que eu chorei absurdamente, eu não conseguia falar, não conseguia andar, eu não fazia nada, eu só chorei, não conseguia nem falar para as pessoas preocupadas, o que que aconteceu com você? Não sei, aconteceu alguma coisa com alguém, você estava passando mal. Meu Deus do céu, eu fiquei assim. Eu vou confessar que minha história foi bem diferente da sua, tá? Eu estava um pouco ansioso nos dias anteriores, porque se eu não me engano, ou estava muito perto e eu já estava um pouco ansioso, ou eles deram uma adiada por algum motivo em soltar os resultados. E aí eu sempre, como eu disse, sempre fiquei muito tranquilo, então pensei, e aí, no dia que saiu, que eu tava acordando mais cedo nos dias anteriores, no dia que saiu eu tava dormindo, então começaram a me mandar mensagem, ainda era MSN na época, né? E aí eu recebi algumas mensagens, tipo, parabéns, mas não é meu aniversário que tá Parabéns acontecendo. do quê, né? Aí que eu fui me tocar que tinha saído da lista da Unicamp e fui ver e tinha passado. Fiquei, lógico que eu fiquei muito feliz, mas não foi a surpresa que as pessoas têm, porque me contaram, né? Não cheguei nem, não deu tempo nem de eu olhar a lista, então, mas eu fiquei muito contente. E depois a parte que a gente brinca depois que tá lá dentro, né? Que a parte fácil passou. Aí que começa o difícil da história. Exatamente. Eu fiz matemática primeiro, nossa senhora, meu pai do céu, nossa, você não, quando você entra, você vai fazer matemática mesmo, você não tem ideia, né? Matemática você não usa nem número, a gente não faz nem. Então, Uhum. não tem número, é só letra, e é só demonstração. Mas vamos lá, Gui, e aí você entrou, como foi o curso, assim, para você? O que era o que você imaginava? Não era, ou era mais ou menos, era mais do que você imaginava? Conta um pouco aí pra gente, como que foi o curso, para quem quer, para quem está afim de prestar biologia, para quem quer ir na área das ciências biológicas aí, ou na área das biológicas em geral. Uhum. Como que foi o curso aí? Tem matemática? Não tem matemática? Muita gente pergunta, né? Isso é Nossa, legal. A gente ouve muito essa tem, né? pergunta. Tem bastante. Biológicas tem matemática? Tem matemática, tem física, tem química. Então, se você acha que você vai sair da escola e vai se livrar de alguma disciplina, esquece. Você sempre vai ter um pouquinho de cada coisa, né? Tem sociologia, tem antropologia, tem tudo que você imaginar. É que a gente tem, lógico, doses menores, né, dessas outras áreas e a gente fica com a maior parte da carga nas outras, no que é focado no curso. Mas acho que vale a pena compartilhar uma experiência que eu tive e que eu demorei para me encontrar nesse sentido, porque apesar de eu saber que eu queria genética, eu nunca tinha parado para ler o que era uma graduação exatamente. A gente sabe que a gente quer fazer faculdade, vamos lá. Mas então assim, eu cheguei e falaram, e aí, como é que tá o seu bacharelado? E eu fiquei, eu estou fazendo bacharelado? O que é um bacharelado? Aí eu comecei a estudar para entender o que eu estava fazendo na vida de verdade, né? E aí que eu fui ao longo do tempo, minha graduação, na verdade, ela começou, eu brinco, no terceiro ano, porque foi quando eu realmente entendi o processo dentro da universidade, o que é um instituto, o que é uma faculdade, o que é uma universidade. Eu levei bastante tempo. Acho que se vocês tiverem essa oportunidade de estudar um pouquinho antes, esses conceitos simples de achar hoje em dia, eu penei um pouco para entender lá dentro. Mas falando mais especificamente do curso de biologia, eu não tinha grandes expectativas do que seria. Eu tinha muita vontade de que tivesse a ver com genética em uma parte considerável do curso, porque era o que eu queria. E aí, assim que eu cheguei e vi que a minha primeira genética era só no segundo ano, eu fiquei um pouco assustado. Eu falei, poxa, então, e agora, né? O que eu faço da vida até lá?
Mas aí eu fui entendendo que a genética, na verdade, ela é uma grande área, ela permeia todas as outras áreas. Então, mesmo que eu estou tendo botânica, mesmo que eu estou tendo ecologia, eu tenho genética no meio, e aí eu fiquei um pouco mais tranquilo. Então, assim, o curso ele não é o que eu esperava, mas ele me surpreendeu positivamente, porque eu achava que eu ia focar, ia ficar só num segmento, eu ia poder escolher minhas disciplinas para ter mais genética e menos zoologia, por exemplo. No final, acabei descobrindo que eu tinha que passar por tudo, e todas as áreas são importantes, e no final das contas isso deu muito certo, porque é o que gera a nossa base para depois a gente aplicar os conhecimentos específicos da área que a gente gosta, sem o resto a gente não tem. E sim, tem matemática, e a gente tinha cálculo, mas é lógico que o cálculo que a gente tem não é o cálculo dos matemáticos nem dos engenheiros, então é uma coisa bem mais tranquila. A estatística que a gente tem é uma estatística que hoje em dia já é bioestatística, então é voltada especificamente para a área. A física e a química já são um pouco maiores, porque a biologia tem muita intersecção com essas outras duas áreas, mas ainda assim não chega nem perto do que a gente vê dos colegas de curso específico de física, específico de química. Mas é importante entender, e isso com certeza é aplicado dentro da sua área depois. A pessoa pode até ter a falsa sensação de que não, mas é sim, e em algum momento aquilo vai cobrar para frente se você não ficar atento e não tiver prestando atenção nas aulas só porque não é do seu interesse ou porque não é o que você quer fazer para sua vida. Porque a gente, no fundo, a gente acha que sabe, mas a gente não sabe exatamente o que, né? Exatamente. Eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente, no primeiro ensino médio mesmo, agora a gente terminou logaritmo. Então, passou por função exponencial e foi para log. Função exponencial tem muita aplicação dentro da biologia, né? Muita, Da muita, biologia. muita. Agora mesmo que as pessoas começaram a ver o que é uma curva exponencial, As mesmo curvas do tendo Covid. estudado na escola, você viu no jornal a curva exponencial de contaminação do Covid. Então, é uma aplicação da matemática dentro da biologia, né? E outra coisa, Sim, da física também, a gente tem... a física, ela está em tudo. É uma ciência que ela está extremamente presente no nosso dia a dia, né? com No certeza. cotidiano aí. Então, realmente, deve estar bastante presente na biologia. Eu não posso falar muito que eu não conheço tanto, eu conheço a física, mas não a física da biologia. Eu imagino que esteja bem presente. E me Tá, fala um sim. negócio, você faz aula de anatomia também, né? Fiz. E Fiz como aula de foi para anatomia. você isso? Nossa, eu tava super empolgado, porque apesar de não ter nada a ver com genética a princípio, eu sempre tive curiosidade, né? Eu me toquei que eu teria aula de anatomia logo que eu vi na grade, no começo, eu fiquei bem interessado. É no primeiro E semestre? eu acho que é no segundo, já faz algum tempinho, mas eu acho que foi no segundo semestre. Então, acho que também para não assustar logo que você entra já começar a ter aula de Ah, verdade. anatomia, né? Porque você tem que mexer nos corpos e etc. Então, para quem tem um pouco de sensibilidade, não ficar muito espantado logo de cara. Mas foi muito interessante e eu sou incrivelmente ruim com memória, né? Então, a anatomia para mim foi uma matéria excelente, onde eu fui muito mal, porque eu tinha que lembrar o nome das estruturas e o nome do, e eu não conseguia lembrar de jeito nenhum. Então, assim, foi muito mais por diversão do que por aprendizado de memorização, porque eu não consegui memorizar quase nada, mas eu passei bem na disciplina no final. Tive a experiência de ter umas aulas de dissecção que valiam nota extra, que foi uma ótima coisa que eu fiz, porque é super legal a gente ter o contato, entender o nosso corpo, entender como funciona e poder manusear isso foi uma experiência bem diferente. E tinha gente que tinha receio, tinha gente que tinha nojo, mas eu E o não tive cheiro? nenhum desses. Eu não sei, eu não sou muito sensível a formol, que é o cheiro que você sente basicamente a formol, né? Muita gente ficava enjoada, muita gente que não conseguia almoçar, mas eu, por sorte, aí não tinha esse problema, mesmo Você durante não as teve aulas, problema de não não. almoçar ali, né? Não, eu tinha fome durante as aulas, como Você todas as comia no outras aulas que eu bandejão, tinha, Gui? comia. Saía de lá e ia comer carne moída, as pessoas ficavam meio Nossa! mas eu tava acostumado e acho que não me espantou tanto. A gente tem que entender com naturalidade coisas. A gente Sim, nasce, exatamente. dentro da biologia especificamente, mas também na medicina e em outras biológicas, a gente tem que entender que a gente nasce, a gente tem um corpo, todo mundo faz cocô, todo mundo faz xixi, né? E a gente morre. Exatamente. Então, assim, lá eu tava vendo um dos ciclos, uma parte do ciclo da vida, que é a morte. E lógico que não é agradável, na minha concepção, ficar pensando nisso o tempo todo. Então, tem gente que gosta, tem gente que se dedica a essa área,
não é o que eu quero da minha vida, mas foi uma experiência muito legal e eu aprendi muito, apesar de não memorizar todos os nomes. São quantos, Anato, anatomia? Eu tive uma, foi um Ah, semestre, mas ainda assim, acho que o pessoal da medicina, da educação física tem mais, né? Mas a gente teve bastante coisa, porque a gente vê a parte de ossos, vê a parte de músculos, vê a parte do cérebro, daí dos sistemas, né? Cada um separado e é bastante coisa. E aí, cada aula são uns, sei lá, 40, 50 nomes por a cada meia hora que você precisa lembrar, e nossa. obviamente eu não dei conta. Então, mas é muito E legal. Às vezes eu é tô olhando o anatomia pessoal. específica para biologia ou os cursos são misturados? No meu caso foi. Eu acho que em alguns casos se misturam, né, algumas turmas diferentes, mas na biologia foi específico a biologia, até porque, idealmente, em outros lugares, na Unicamp a gente não faz assim, mas existe a anatomia comparada, né? Que aí você vai olhar a parte de humana, mas você vai ver o que, que é uma estrutura homóloga em outros animais, e que tem uma mesma origem evolutiva de outros animais. Então, será que a mão da pessoa e a pata nadadeira de um determinado animal, eles têm uma origem evolutiva comum? Isso a gente entra no conceito de homologia e isso é estudado durante a anatomia. Na Unicamp a gente tem um pouco mais focada para humanos mesmo, é uma área um pouco mais aí na parte de humano, então a gente não teve essa comparada, mas em outras áreas, aí quando a gente começa a estudar zoologia, a gente acaba aplicando um pouco esse conceito. Entendi, legal, legal. E aí você foi indo e quando chegou nas específicas ali da sua área, da área que você queria, aí você ficou feliz da vida, né? Foi incrível, porque era que a gente entrou na primeira genética, eu falei, é agora! Só que a primeira genética foi, eu vou confessar, espero que o meu orientador não fique bravo comigo, porque o meu primeiro professor de genética é meu orientador hoje. Mas foi um pouco Ah, não. decepcionante. Porque eu entrei e falei, agora genética, só que aí foi repetição do que eu vi no meu ensino médio. E eu falei, não é possível que eu não vou aprender nada de novo de genética. Por meio semestre a gente retoma os conceitos que a gente já viu. Faz, lógico, alguns aprofundamentos, mas no geral é uma retomada de conceito. E eu fiquei um pouco preocupado. Falei, será que não tem mais o que aprender? Será que acabou ali? É isso? E a gente agora tem que pesquisar para saber mais? Não, mas aí depois a gente foi aprofundando cada vez mais e eu entendi que o que a gente tinha no ensino fundamental e médio é o que a gente estava retomando, mas porque aquilo é a base, né? É o que a gente vai ter ao longo do processo. Então, foi muito importante retomar os conceitos, revisitar a lei de Mendel, que foi o que me levou para lá, foi ótimo, porque eu lembrei de tudo que eu tinha pensado lá no ensino fundamental e médio, e daí depois a gente foi aprofundando e cada vez mais eu fui me interessando no tema, e eu vi que era aquilo mesmo que eu queria fazer. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Se depois disso você teve certeza se era realmente aquilo, porque às vezes acontece de você estar ali num Sim. objetivo e aí você chega naquilo que você achava que era, não é, e aí você, né, vai embora, muda. E Mas isso é foi super exatamente até comum. o fim da graduação. Foi. É super comum isso acontecer e as pessoas às vezes se envergonham, ficam preocupadas de que, mas eu vou mudar agora. Eu conheço gente que fez a graduação, fez o mestrado, terminou o doutorado e descobriu que não é aquilo que ela quer fazer da vida e ela vai começar de novo e não tem problema. É importante a gente se permitir fazer o que é do nosso interesse, né? É lógico, tem consequências. Todas as nossas ações têm consequências. A gente entendendo quais são elas, tentando mitigar ou diminuir Olha o qualquer problema Marcos que aí, acabou de aconteça. entrar. O Marcos entrou. Diminuir qualquer problema eventual que possa surgir dessas nossas decisões, a gente tomando essa decisão consciente de quais são as consequências dela, não vejo problema, não vejo vergonha, não vejo. Para mim, eu, por sorte, tive a oportunidade de fazer, escolher um ambiente e um tema de estudo que desde o começo me interessou e que acabou me levando para os próximos passos aí. O meu mestrado e o meu doutorado vieram da minha iniciação científica, que foi uma coisa que foi muito bom, mas que se não tivesse acontecido não seria problema nenhum. Eu teria escolhido outra área, teria entrado em outra área. Isso nunca, para mim, nunca pareceu errado. E não Hum, acho que as pessoas deveriam encarar como errado em nenhum momento. Isso é muito bom você entender o que você não quer também. Às vezes a gente acha legal entender o que exatamente, e quer, mas até exato, e mais para do que saber o que que você não você quer, quer. É que aí você se vai ter você certeza mesmo. você precisa saber se você quer ou não aquela coisa. E para isso, às vezes, você precisa testar. E se você testa e descobre que não, tá tudo bem, foi válido também, né? Exatamente. E para quem está prestando, para quem pensa em prestar em biologia, o que que você acha que uma pessoa, um adolescente, os nossos alunos ali
Precisa. Ah, o Fernando também já está na área. O próximo entrevistado aí. Legal. Legal, Fer, obrigada e um oi para você também. E o que que você acha que a pessoa precisa ter para ela? Como que você acha que tem que ser essa pessoa que vai seguir essa área das ciências biológicas? Seja para qual linha for, seja para genética, microbiologia, que é o seu caso também, né? Uhum. Pra botânica, seja o que for. O que que você acha que a pessoa precisa ter? Como que ela precisa, no mínimo, que tem, ela tem que ter medo de sangue, não tem que ter medo de sangue, tem isso, não tem isso, como é que é? Vamos lá, eu acho que a coisa que ciências biológicas ou biologia leva ciência no nome por um motivo. Para mim é o fundamental. Se você é interessado pela área e você e se entende como um grande perguntador, uma pessoa curiosa, é um grande indicativo de que você está fazendo a coisa certa. Na minha visão é isso. Se você quer ser cientista, ciências biológicas, ciências da computação, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que você precisa saber fazer pergunta, né? Mais importante do que uma boa resposta é uma boa pergunta. Porque as boas perguntas, às vezes, elas não têm resposta ainda, mas te levam a algum lugar. E as boas respostas, às vezes, elas só encerram a pergunta. Então, se você não for curioso, o ramo da ciência ele acaba sendo um pouco vazio. Então, assim, se você pensar, eu gosto muito de biologia e eu tenho essa curiosidade, eu quero entender o porquê das coisas, de onde vem. Eu sempre fui muito curioso do, tá, a gente vai no banheiro fazer xixi. Por que, como acontece? O que que é isso? Por que que acontece isso? Legal, vamos entender mais, entender nosso corpo, entender a bioquímica por trás disso, vamos entender a genética por trás disso. Então, acho que se você se pergunta, é um bom caminho. E aí, outras ferramentas que você pode adquirir. E outras, se você hoje não se pergunta, não quer dizer que amanhã você não possa passar a se perguntar. Às vezes é uma questão de momento. Não é, nesse momento eu não sou uma pessoa muito curiosa, mas algo me desperta interesse, eu passo a ser curioso. Então, não é porque hoje eu não tenho curiosidade em nada específico, então a biologia não é para mim. Não, também não é assim. Mas eu acho que ser curioso é um requisito interessante para quem quer prestar biologia. Outra coisa que eu acho que é bastante importante é entender que, ao contrário das exatas, nem sempre 2 mais 2 igual a 4. Acho que é uma coisa importante. Às vezes esse incômodo é o que gera a próxima pergunta. Então, a gente entender que na biologia, às vezes, a resposta para uma pergunta, se você fizer a mesma pergunta daqui a algum tempo, ela não responde mais aquela pergunta, é isso. A gente está vendo isso muito com a pandemia, né? De repente, no começo da pandemia, alguém pergunta: quanto tempo dura o vírus no ar? A gente respondia: dura 1 hora. Aí passou para 3 horas. Aí passou. Então, sabe, as respostas elas vão vindo conforme a ciência avança. E a ciência avança com perguntas. Então, acho que essas duas características, a curiosidade e essa inquietação quando aquilo que você respondeu ainda não tá, você não está satisfeito com aquilo, né? Isso te estimular a um novo passo é importante. São dois requisitos que eu considero importantes para a biologia. E gostar de estudar, né? Ah, sim, eu acho que independente da área aí, tá? Eu acho que Sim, se você vai fazer matemática, se você não vai fazer, se você vai abrir uma padaria, se você, cara, se você estudar, se você gosta de estudar e se você não gosta, se você aprende como estudar, em qualquer área que você tiver, em qualquer lugar na sua vida, isso é importante. E as pessoas às vezes ficam com aquela impressão de que estudar é sentar e ficar lendo livro. Esse é um jeito de estudar, né? Você pode estudar de milhões de jeitos diferentes, vendo vídeo no YouTube, conversando com uma pessoa, você pode estar estudando, se a pessoa tem boas respostas para suas boas perguntas. Então, eu acho que dá para estudar de milhares de formas diferentes e se você é curioso, se você tem essa vontade de se aprimorar, a cada dia melhorar o que você faz, você estuda naturalmente, não tem jeito. Então, tem que gostar de estudar, ponto. Qualquer lugar que você estiver. exatamente. Conhecimento é sempre conhecimento, né? Não, ninguém te Sim. tira isso. E o que você fala hoje sobre o mercado de trabalho para quem está querendo essa área? O que que tem? Eu sei que é muito amplo, né? Mas aí você pode falar mais aí para a gente, que você vai saber responder melhor aí para a Sim, gente, né? sim. E falar um Olha, pouco do seu trabalho especificamente, como microbiologista, como na área de uhum. genética, da sua linha, o que que você faz no laboratório, qual é a sua função? E se alguém tiver alguma pergunta, gente, o Gui tá aqui, pode ir fazendo as perguntas aí, pode ir mandando. Não fiquem tímidos, não.
Manda pergunta aí, pode mandar, tá? Manda, por favor. Mandem sim. Bom, eu acho que o que eu penso sobre a gente, dentro da área da biologia, ela é muito ampla, como você falou, né? Uhum. O mercado de trabalho, na verdade, quando eu escolhi fazer biologia, felizmente meus pais, a minha família me apoiou sempre, mas a gente ouve muito outros biólogos que passaram pela famosa pergunta, tá, você vai fazer biologia e vai trabalhar com o quê, né? Vai Porque dar não tem aula, emprego né? para biólogo. A gente ouve o tempo todo isso. Não, biólogo não vai ter nada, não vai ser nada na vida, não tem emprego, não tem não sei o que. Isso nunca me afetou, eu nunca deixei isso me afetar. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia dar um jeito, não importa qual fosse. Então eu fui fazer biologia. E aí lá eu fui entender que a gente tem algumas questões, infelizmente, no Brasil. A pesquisa, ou seja, a parte acadêmica, ela é vista de uma forma curiosa. A gente tem visto isso na pandemia mesmo. Na hora do desespero, todo mundo quer que a ciência avance rápido, é muito importante. Mas na hora que está tudo mais ou menos bem, ninguém quer investir na ciência, ninguém quer dar o dinheiro para descobrir as coisas novas. O financiamento, ele realmente não é uma coisa que sobra. Mas a gente não pode de jeito nenhum dizer que também é uma das áreas com menos financiamento, ao contrário. Biologia é uma das áreas mais bem com investimentos maiores, aí se a gente for olhar comparativamente, tem outras ciências que infelizmente sofrem de um desabastecimento de financiamento. Mas o mercado realmente é muito grande, então assim, a gente teve um aquecimento num período e acho que a gente ainda pode dizer que é realidade, apesar da pandemia, e agora com a pandemia de uma outra forma também, nessa parte da biologia molecular, da genética, da microbiologia, da virologia, isso tem seu valor independente do momento. A gente tem altos e baixos para a parte de botânica, para a parte de zoologia. Infelizmente no Brasil, às vezes a gente olha o IBAMA, olha carreiras concursadas, né, que são super importantes para a manutenção da fauna e da flora, do entendimento do que acontece nos biomas brasileiros. A gente tem um dos maiores reservatórios de biodiversidade do mundo, em alguns casos o maior, dependendo do bioma que a gente estiver falando. Então, a gente devia tomar muito mais cuidado, ter muito mais gente envolvida, muito mais financiamento, e isso às vezes não acontece. O que não quer dizer que é ruim, tá? A gente tem vagas e tem área, e a gente precisa de pessoas qualificadas, sim, mas aí a mágica que eu aprendi, não é mágica, eu não gosto de falar de mágica, a gente acaba usando esse termo, mas não é mágica, né? O que eu aprendi durante a graduação, que as pessoas podem pensar fora da caixa e criar o seu próprio negócio. É isso sei lá, às vezes eu quero um emprego É o na que área de aconteceu com zoologia. você, né? Exato, eu quero um emprego na área de zoologia e não tentar. Como eu posso criar um negócio na área de zoologia? Porque mesmo que você não consiga criar por algum motivo que te impeça, entender o que está precisando, às vezes te ajuda a entender qual área está precisando de profissional ou como não aplicando exatamente o que você esperava, atingir aquele ponto. Então, assim, eu comecei minha graduação, fiz minha iniciação científica com etanol, né? E esse etanol, para produção de etanol de carro mesmo, com as leveduras, e a gente foi andando na minha pesquisa, mas hoje eu não trabalho com isso, não é minha profissão que eu me enxergo fazendo isso, não é trabalhar com produção de etanol. Eu acabei achando um jeito de usar o etanol para o que eu faço também, mas meu doutorado continua no tema, mas não é o que eu vou trabalhar no futuro. E aí eu achei oportunidades. Então, biologia molecular é uma coisa muito específica que a gente ouve falar de real-time PCR hoje para COVID. É uma aplicação muito ampla. Eu posso fazer análise de cachorro-gato, posso fazer análise de água com micro-organismos, posso fazer o exame de COVID, que é o que eu faço hoje. Então, essa é uma dica que eu dou. Se você acha que aquela área... às vezes você não consegue enxergar 3 anos na frente, 4 anos na frente, é quando você se forma. Então, se eu me formar e eu não tiver oportunidades no momento, não tem problema. Vou dar meu jeito até eu ter as oportunidades que eu possa ingressar depois. Então, pensem nisso. Pensem no empreendedorismo como ou uma alavanca profissional que vai te levar para o emprego que você quer, ou como uma ferramenta definitiva de te sustentar depois, de te garantir que você trabalhe naquela área que você quer, sem depender dos outros, porque E não vai às ser vezes fácil, a gente... né? Exato, mas Não acho que vai em ser nenhum fácil. caso, né? Nem você ser contratado é fácil, e nem você abrir o seu próprio negócio é fácil. Então, não adianta a gente procurar por coisa fácil, a gente tem que ver as possibilidades, ir atrás e se esforçar para fazer elas. Às vezes dá certo, às vezes não, mas a gente vai tentando até funcionar.
Acho que é por aí. O Sandoval fez uma pergunta aqui, ele perguntou para a gente, né, para você responder. O que que você acha sobre os testes vocacionais? Você acha que ajuda? Se não ajuda? Você fez teste vocacional? Legal. Eu lembro que eu cheguei a fazer, deu que eu tinha que fazer. Nossa, era engenharia aeronáutica, alguma coisa do tipo. Aí eu pensei em fazer engenharia elétrica, na Legal. verdade, né? Uma das minhas opções, assim. A inicial era tipo isso. Aí eu lembro que eu passei da idade do ITA e aí não prestei. Eu queria prestar ITA, né? Completamente Legal. Acho surtado. que é um sonho e tem que ser feito, não tem jeito. Mas você acha que funciona? Como é que você pensa sobre? Olha, eu vi já casos e casos. Eu vi gente dizendo que funciona muito bem, que foi ótimo para ela, e gente dizendo que não funciona, mas eu sempre encaro as coisas de uma maneira da seguinte forma: você é responsável por fazer a coisa funcionar. Aí você vai falar assim, mas como assim? Eu vou fazer um teste e eu tenho que fazer ele funcionar? Primeiro que você tem que ser sincero com o que você está respondendo. Às vezes a gente tem a impressão de que o que a gente está respondendo é o que a gente quer, mas a gente está só tentando agradar alguém, ou a gente não percebeu que aquilo que a gente está respondendo não é o que a gente realmente quer, não é o que a gente Uhum. pensa. E isso tem que ficar claro. Então, assim, ser o mais sincero possível na hora de responder esse teste ajuda muito o profissional que está te auxiliando naquele momento a te direcionar. E Sim. aí, o resultado final, ele não é uma cláusula pétrea, ele não é uma coisa que tem que ser encarado como, tá, agora eu sou obrigado a fazer isso. Eu acho que esse é o ponto principal. Se te ajudou, se te encaminhou e você achou que aquilo faz sentido, ótimo, vamos fazer aquilo. Se você chegou no final e falou assim, mas eu não tenho certeza ainda se é isso, poxa, pelo menos servir para você analisar uma possibilidade e descartar ela. Então eu acho que como você encara a situação é muito importante. Eu podia chegar no final assim, não, isso aí não tem nada a ver não, e morreu. Tá. Ou eu posso chegar no final, tá, eu acho que não é exatamente isso, mas tá perto. Vou tentar melhorar, vou conversar com o profissional, falar para ele, olha, não sei se é isso ainda, mas me ajuda a ver coisas perto disso, me ajuda a entender melhor o que eu preciso procurar dentro dessa área que pode me ajudar a tirar essa dúvida. Ou se simplesmente servir para falar, não é isso mesmo, ótimo, então você tem uma opção a menos. Você descartou uma opção que poderia ser difícil de descartar. Então, eu acho que é Sim. válido. Eu nunca fiz, não tive essa oportunidade, e não foi porque eu não quis, é porque eu não tive o tempo, ou também tive a felicidade de ter achado muito cedo a área, então não deu tempo nem de alguém me apresentar isso. Quando eu cheguei, já sabia que era biologia, então acabei não fazendo. Mas se você pode, faça. E se você fizer, entenda como aplicar isso para melhorar. Seja decidindo fazer aquilo, ou seja, entendendo que você tem uma opção a menos para se preocupar. Você vai achar outra coisa, e se o profissional que está te ajudando souber o que você está pensando, ele mesmo vai poder te ajudar a entrar em outra área. Então é muito importante ser sincero. E uma das áreas que cresce bastante na biologia mesmo é a biologia, a microbiologia, né, que é a sua área também. E lá no CNPq mesmo, a gente tem, são 5 laboratórios, tem o LN Nano, lá que Sim, trabalha diretamente com o LN Bio, né, com os isso. mini órgãos lá. Gente, é sensacional. Quem tiver oportunidade, aí esse ano não pôde estar aberto, ciência aberta, mas tem os mini órgãos e tem muita relação com a biologia, né? O nanotecnologia e criação Sim, do muito. pequenininho. Muito. E a nanotecnologia ela passa muito pela biologia molecular em algum sentido. Óbvio que você pode ficar só nos compostos químicos e físicos e não ter nada biológico. Mas Sim, eu entendo a biologia molecular como um parceiro de mão dada com a nanotecnologia, porque a gente trabalha na escala micro, né? A gente trabalha com o é que é uma área que invisível aos cresce, olhos. só está crescendo. Exatamente. E é muito importante porque materiais vão vir, novos materiais vão vir daí, novas soluções de medicamento vão vir daí. Como a gente toma um remédio hoje numa cápsula, de repente no futuro são microesferas que vão liberar, e cada esfera libera num determinado tempo. Essa questão dos mini órgãos, dos micro-órgãos, que ajuda a gente a pensar em formas diferentes do que usar controles animais ou controles biológicos que não são tão eficientes, mas que podem ajudar a gente a entender os mecanismos que acontecem por trás de um cérebro, sem ter que abrir um cérebro de uma pessoa, né? A gente pode criar um mini brain, que eles chamam, um pequeno cérebro ali, que Uhum. você faz os testes que precisam ser feitos, tem as respostas que te dão pistas do que seria num cérebro real, sem ter que submeter pessoas ou animais a testes. Então é uma outra opção, e
isso vai crescer cada vez mais na minha visão. Eu acho que é um segmento. Saúde nunca vai esgotar. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar preocupado com a nossa saúde. E isso aplicado à Exato. saúde, aplicado ao meio ambiente também, como usar defensivos agrícolas que não façam mal e ao mesmo tempo sejam super eficientes, vai passar pela nanotecnologia com certeza e pela bionanotecnologia também. Então, Uhum. quem não conhece essa área, vale a pena ver porque tem futuro e é super legal. Eu acho super empolgante entender o que está E sendo tem feito. aqui em Campinas, né? Tem, Tem, é eu do sei que lado, tem, né? tem área aqui em Campinas, aliás. A gente tem o acelerador de partículas, dois, não Sim, é um só, são dois aceleradores de partículas estrutura aqui em Campinas. fantástica, que a O gente chama de maior da primeiro América mundo aí. Latina, né? E é Exatamente. sensacional. Eu levei alguns alunos lá o ano passado, eles puderam pilotar o acelerador Sirius ainda, foi muito legal, muito sensacional. Muito E legal a mesmo. gente pôde entrar ali no LN Bio, LN Nano, no Bio também. Uhum, E a gente viu a área de microscopia eletrônica, que está muito ligada com o LN Bio, ali que você sim. falou da bionanotecnologia, é isso o nome? É, na Da verdade tem segmentos diferentes aí, mas uma Ah, parte tá. assim. E a gente viu também que uma das funcionalidades, das ideias da criação dos micro-órgãos, dos mini-órgãos, é justamente essa de você tirar os testes em animais e passar a fazer testes de fármacos nesses micro-órgãos aí, né? E Uhum, sensacional, realmente é bem importante mesmo. claro. Gente, a gente está quase, já até passou do nosso tempo aqui, a Nossa, conversa está muito legal, passa muito rápido, ai meu Deus do céu, é demais. não é? Passa muito rápido. Pessoal, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, pode ir escrevendo, eu vou fazendo as perguntas aqui para o Guilherme. Você tem mais alguma coisa que você queira falar, Gui? Você quer falar sobre a sua área hoje, alguma coisa assim? Pode, fica à vontade, tá bom? Deixo você livre aí. Perfeito. Eu acho que primeiro eu queria dizer que se alguém tiver alguma dúvida, ficar com uma pergunta na cabeça, porque eu era o tipo de pessoa que assistia uma aula inteira e não tinha nenhuma pergunta. Eu chegava em casa, começava a pensar, falava, poxa, devia ter perguntado isso, aquilo, aquele outro. Então, se vocês tiverem dúvidas, Tata tem meu contato, pode repassar, eu faço questão de responder. A gente fica em contato aí mesmo depois de encerrar a live. Então, Aproveitem, gente. Aproveitem a oportunidade aí também, viu? eu tive a experiência de passar, e aí eu recomendo quem depois ingressar em qualquer graduação que seja, por vários ambientes dentro da universidade. Eu acho que isso é legal de deixar de recomendação. Foi uma experiência que eu tive que eu considero que me auxiliou muito no meu crescimento pessoal e etc., que foi passar por todas as instâncias que eu pude. Então, eu fui representante discente, que se você não souber o que é, depois pesquisa, que é legal, e se você não achar fácil, me manda mensagem que eu te respondo. É, eu passei pelo conselho interdepartamental, pelo conselho da genética, eu fui membro de eleição de diretoria, tudo que eu pude me enfiar. Eu fui um dos alunos mais assim, a pessoa fala assim, mas você está fazendo o que agora? Porque não era o que você faz, o que você está fazendo agora, porque eu sempre estava cada hora num lugar. Então, a maior quantidade de experiências que eu pude ter, isso me ajudou muito agora que eu fui abrir minha empresa, a ter várias ferramentas que na época eu não fazia ideia de que isso estava me trazendo, mas que hoje me ajuda, né? Então, assim, momentos em que eu tive que discursar para professores como aluno para defender os alunos de alguma coisa que a gente não concordava. É uma experiência muito legal e super assustadora, porque imagina, você sabe que aqueles professores estão lá e eles são pessoas excelentes e isso assusta a gente, né? Mas ao mesmo tempo você sabe que aquilo que você tem pensando, que você está pensando é válido e você não pode deixar de comentar, isso vai entrar em conflito. Então, assim, várias coisas eu aprendi durante a graduação que são ferramentas para a vida e a gente foca sempre quando a gente está falando de faculdade, de universidade, nas questões de estudo, do ensino mesmo, da área da biologia, etc. Mas eu acho que se eu posso dar um recado é aproveite tudo isso e faça outras coisas. Vai fazer um esporte. Se você está numa universidade que tem várias oportunidades de esporte, eu fiz esgrima, fiz arco, fiz Eu latim, fiz tênis, fiz eu fiz alemão, e é tudo de exato, graça, né? O que é melhor ainda na exatamente. universidade pública. Tem que Isso é aproveitar e os alunos se mobilizam para fazer coisas incríveis dentro da universidade que a gente não fica sabendo e se enfiem. Eu acho que esse é o meu conselho. ser Vai para onde curioso, te né, der Gui? na telha. Isso é importante. Isso eu Tem ensino mais uma muito. pergunta aqui para você. Como Diga. biólogo, você acha que o que está acontecendo no Pantanal não é bem, não sei se chega a ser sua área, mas você acha que o que está acontecendo no Pantanal hoje pode ser recuperado?
Olha, essa pergunta ela é muito difícil. Realmente não é minha área. Eu falo o que eu tive de conhecimento das minhas aulas e acho que vocês devem procurar pessoas melhores para falar sobre isso, mas eu não deixo de comentar, tá? Eu acho. A gente tem aí uma visão um pouco preocupante na minha visão, nesse sentido. O Pantanal, ele tem queimado todo ano, é verdade, mas o que a gente tem que levar em consideração são os comparativos, né? Não é porque queima todo ano que esse ano queimou e tá tudo certo. Queima todo ano, esse ano queimou muito mais do que devia estar queimando se fosse esperado naturalmente. Então, não é normal. Primeira coisa, na minha visão, eu interpreto os dados dessa forma. Segunda coisa, o Pantanal é um bioma riquíssimo de biodiversidade e, como todo dano na vida, tem coisas que são reparáveis e coisas que são irreparáveis, né? Então, assim, vai recuperar uma parte? Vai, se a gente agir. Se a gente deixar queimar até o final, não vai, não tem o que recuperar depois de queimar tudo. Então, eu acho que está faltando mobilização, está faltando um pouco de consciência do que a gente tem nas mãos, do que o tesouro que a gente tem, que a gente devia estar cuidando, porque não é só nosso, né? E, sim, vão haver coisas que a gente tem como recuperar, mas eu acho que já tem coisas que a gente não vai mais ver. E tem coisas que a gente não consegue recuperar, até porque a gente nem sabia que tinha. Por exemplo, micro-organismos que são a minha área, a gente está queimando coisa lá que a gente não sabe. Tem micro-organismos que a gente nem descobriu ainda, que a gente nunca mais vai ver, porque a gente queimou. Então, assim, é preocupante e tem reparos, mas não acho que é totalmente reparável. Isso quanto mais a gente deixar passar, é pior. Essa é a minha visão do assunto. Sim. E então é isso, Gui. Se quiser deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa. A Amazônia, sim, biomas em chamas, né? O Fernando tá falando aí, Amazônia, Pantanal. Todos E é eles. realmente muito triste, né? A gente não pode Sim. deixar quieto. É o que você falou, que se aconteceu no ano passado, tá, todo ano acontece, tem seca e tal, mas não é por causa disso que vai ter que acontecer de novo, né? Por causa disso que Exatamente. precisa continuar acontecendo. A gente precisa pensar formas aí de agir para que não aconteça, né? E Exatamente. porque não é completamente você não é porque queimou que vai sempre queimar. Não Exato. precisa ser assim, não precisa ser Tem, dessa forma, né? tem plantas, tem animais, tem Sim, biomas que necessitam fogo em algum momento, mas não é por isso que você precisa queimar. Né? As não é pessoas mesmo? queimarem por conta própria, eu acho que a natureza tem a capacidade de se regular o suficiente para, tendo o incêndio numa determinada proporção, se regenerar, fazer o papel do fogo em alguns casos, porque isso germina as plantas em alguns casos, mas o que não é natural, o que é causado intencionalmente, é evitável, né? Esse é o ponto. E eu Sim, acho que eu não tenho muitos acréscimos a fazer, além de dizer para as pessoas serem curiosas e se jogarem nas coisas que elas acreditam. Acho que é uma coisa importante aí, é você mirar e ir. Tem que ir. Não exatamente. adianta ficar só olhando no futuro. Tem que entrar e tem que trilhar o caminho, senão não chega. E gostar, né? Gostar do que faz, ter um pouco de Exato. afinidade ali. Então tá certo, Gui. Gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar a nossa live por causa do tempo mesmo, por causa do Instagram. O Instagram tem um tempo limitado aí da live, né? E eu vou iniciar outra logo em sequência. Então, quem tá aí, vai para a próxima para acompanhar. Eu queria agradecer muito novamente ao Colégio Lattes por ter dado essa oportunidade aqui. Eu estou aqui representando o colégio. Para mim é uma honra muito grande e agradecer demais o Guilherme, uma pessoa extremamente qualificada e extremamente humilde, né? O que é excelente. A gente vê que o Gui, ele é super qualificado, tá? E quanto que é a sua qualificação do doutorado, Gui? Olha, teoricamente eu tenho que defender em março, mas com essas questões da pandemia tá um pouco incerto, né? Mas ao longo do ano que vem, imagino que eu consiga defender sim meu doutorado. Queria agradecer você, queria agradecer o colégio também. Muito obrigado pela oportunidade de falar. As pessoas que estão assistindo ou vão assistir a gente depois, muito obrigado. E dizer que eu estou à disposição para que vocês precisarem. Gente, aproveitem qualquer coisa, mandem mensagem aí, pode mandar no Instagram do colégio mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, manda ou manda para mim, pode mandar pelo quem tem meu WhatsApp, pode mandar também, que aí eu vou passando para o Gui e aí ele vai respondendo na medida do possível aí, né? Eu sei que você está bem atarefado aí por causa do Covid. Campinas só tá que tá crescendo os casos aí, né? De novo, infelizmente.
Infelizmente mesmo, exatamente. Bom, mas é isso aí. Obrigada, viu, Gui? Muito obrigada Obrigado. mesmo. E, pessoal, não vai embora, não, hein? Eu vou encerrar aqui, mas vocês voltam na próxima. Que aí a gente vai ter uma conversa com o Fernando, professor doutor Fernando Ramos, que é arquiteto e professor lá da Facamp. Vai contar um pouco pra gente sobre o curso de arquitetura. Gui, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada Obrigado. pela sua disponibilidade, por Imagina. todo o seu conhecimento aí para você compartilhar com a gente. Que, cara, Eu que foi agradeço. sensacional, de verdade. Muito legal mesmo. Obrigada de verdade, viu? Imagina, Tchau, tchau, obrigadão. gente. Tchau, Volta, tchau. volta. Não esquece de voltar. Tchau, pessoal. Vou encerrar, mas já tô voltando. Tchau, Gui. Tchau, Obrigada. tchau.